Fala DJ Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no dia de hoje eu decidi que eu queria refazer um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o Clockmon, né? Onde eu falava sobre o quão incrível esse Digimon é para toda a franquia Digimon. Porém, naquela época eu acho que o vídeo não ficou tão bem feito quanto eu gostaria que ele tivesse ficado. Então eu decidi que eu ia refazer esse vídeo, fazê-lo novamente, né? E trazer as informações de uma forma um pouco mais clara, né? Até porque muitas pessoas não vão ficar indo em vídeos que eu postei há muito tempo atrás. Talvez postar um vídeo novo sobre esse mesmo tema seja uma ótima ideia. Então, a gente vai estar falando sobre o Clockmon, né? E o Clockmon é um Digimon que é inacreditavelmente quintessencial para a franquia Digimon no geral, né? O ponto é que o Clockmon, ele é meio deixado de lado pela maioria das pessoas. E a maioria das pessoas não coloca ele em lista de Digimons mais poderosos, de habilidades mais poderosas, o quão incrível esse Digimon poderia ser, porque a maioria das pessoas apenas olha pra ele e fala, olha que legalzinho, é um Digimon relógio, que bonitinho, né? O ponto é que o Clockmon nunca foi utilizado em histórias com o seu potencial completo, né? E esse é um problema, porque esse Digimon é um Digimon que tem um potencial inacreditavelmente grande, tão grande quanto de vários Digimons extremamente poderosos que vocês conhecem, né? Então a gente tem exemplos como o Alphamon, como o Grace Novamon, como o Zed Millenniumon, entre muitas outras coisas. Porém, o Clockmon nunca é mencionado, né? Então, o que eu vou estar falando para vocês é um pouco do Clockmon e como ele funciona, e por que ele é tão importante e tão até, de certa forma, perigoso para o mundo digital ou para todos os mundos digitais, né? Então, vamos começar explicando para vocês como o Clockmon funciona. Então, ele é um Digimon de nível adulto. Então, poxa, um Digimon de nível adulto, como que ele pode ser tão poderoso assim, né? Ele é do mesmo nível evolucionário do que um Greymon, do que um Garurumon. Sim, pessoal, porém, o Clockmon é um dos maiores exemplos de que muitas vezes a gente não pode julgar um Digimon pelo nível evolucionário dele, ou pelo o quão poderoso ele parece, né? De aparência, por exemplo. O Clockmon é um Digimon do atributo Data, do tipo Máquina, que pertence ao campo do Império de Metal, né? O que acontece, pessoal, é que a alcunha do Clockmon é o protetor do tempo que governa sobre o relógio, sobre o tempo dos computadores, né? Então todos vocês têm um computador na sua casa, um smartphone, um celular, e tem um reloginho que aparece aí. Ele basicamente é aquele que governa por todos esses relógios, né? Os relógios digitais. E aparentemente ele controla todos esses relógios, mas dentro do mundo digital é de uma forma muito mais complicada, muito mais complexa e poderosa, porque lá ele controla, ele manuseia o tempo e o espaço de todos os computadores e de todas as networks. Ele literalmente controla tudo isso, né? Tá dentro da gama de poderes dele. Então, por aí, muitas pessoas que já entendem que poderes de controle de tempo e espaço são muito poderosos, já vão perceber que o Clockmon é muito mais poderoso do que ele aparenta, né? Um Digimon como o Zed Millenniumon tem poderes para fazer a mesma coisa, porém o Clockmon não tem nem aparência, né? Ele não parece ser um Digimon poderosíssimo, e ele nem parece demonstrar que ele tem tanto poder assim, porém ele tem todo esse poder, né? Tá dentro das habilidades dele, esse daqui é o perfil oficial dele, né? E daí tem uma parte muito interessante sobre ele, que é o fato de que o Clockmon foi criado numa época antes do começo das coisas direito no mundo digital, das temporadas e tudo mais. Então é dito que se for do ano de 1900 até o ano de 1999, dentre esse tempo do mundo, né, o Clockmon consegue livremente avançar e voltar no tempo, quanto ele quiser. Então vamos supor que você dê um jeito de voltar no tempo e chegue no ano de 1980. Nesse ano o Clockmon vai estar 100% ativo, e se você for para o mundo digital, o Clockmon vai poder aparecer na sua frente a hora que ele quiser, ele vai poder viajar no tempo para onde ele quiser, dentro desses 99 anos, né? E por que eles deixam esse ano 1999 tão à mostra? Porque, não sei se muitos de vocês sabem, mas no ano 2000 muitas pessoas acharam que um bug ia acontecer. Era chamado inclusive de bug do milênio, que ia acontecer porque, nossa, os calendários dos computadores não chegam no ano 2000, né? Eles vão até o ano de 1999, então vai dar um bug, vai dar algum problema. Eram teorias daquela época, né?
E na realidade nunca aconteceu nada disso, né? Mas isso foi colocado dentro do tema do Clockmon, porque obviamente ele controla o tempo e era um dos relógios dos computadores que eles estavam falando nessas teorias, né? Então muito interessante. O ponto é que o Clockmon muito poucas vezes apareceu. A maioria das vezes onde ele aparece em jogos de videogame, né, ou até em jogos de cartas. Em temporadas de mangás ele apareceu muito poucas vezes. Então, recentemente a gente teve uma temporada, né, chamada Digimon Cross Wars ou Digimon Fusion. Na última parte dela, que é chamada de Hunters, né, a gente tinha um Clockmon que aparecia, né? O Clockmon que aparecia lá, aparecia com essa aparência que vocês vão ver aí agora. Vocês vão perceber que tem uma grande diferença para a aparência que o Clockmon normalmente tem, porque normalmente o Clockmon tem um carinha que sai da parte de cima do relógio e ele tem um martelo, né? Quase como se fosse um carinha que usasse esse martelo para estar batendo num gongo, alguma coisa para mostrar que as horas estão passando. E ele tem também uma chavinha de corda nas costas dele para você girar, para você controlar um relógio despertador, né? O que acontece é que o Clockmon que aparece em Cross Wars não tinha esse cara em cima dele. Porém, Cross Wars acontece um ano depois de 1999. Então se teoriza que os Clockmons que aparecem depois do ano de 1999, muitas vezes, ou talvez todas as vezes, não tenham esse cara que aparece em cima do relógio e ele surja apenas como esse relógio, né? É apenas uma teoria, né? Porque ele tá meio que preso nesses 99 anos, né? Isso pelo menos é o que o perfil oficial dele passa. E o que acontece aqui é o seguinte: depois disso, no perfil oficial dele, é citado que, por ele possuir um poder tão poderoso, extremamente complicado de se lidar, né? Que ele prefere estar sempre neutro. Ele não gosta de se meter na briga de ninguém. Ele não gosta de se aliar com os Digimons vírus, nem com os Digimons vacina, nem com Cavaleiros Reais, nem com 12 Deuses do Olimpo, nem com ninguém. Ele prefere ser neutro, fazer a coisa dele e ficar onde ele quiser, né? E isso é muito importante, porque é dito aqui que disse que se o Clockmon virasse um pouquinho só pro lado dos vacina, ou um pouquinho só pro lado dos vírus, ou de qualquer grupo que seja, que o mundo digital entraria em colapso, porque ele provavelmente usaria esses poderes de uma forma tão catastrófica que as coisas ficariam muito complicadas e muito perigosas demais no mundo digital, vamos colocar dessa forma. Então, através de tudo isso, a gente já começa a perceber que o Clockmon é um Digimon muito mais poderoso e muito mais complicado do que se imagina, né? Provavelmente é difícil para lidar com ele, não importa quem você seja. Mesmo se você for um Cavaleiro Real, mesmo se você for um Lorde, mesmo se você for um Deus do Olimpo, mesmo se você for o próprio Yggdrasil, você controlar um monstro que consegue controlar tempo e espaço não é fácil, né? E então assim, isso tem que ser levado em consideração. Então, a partir de tudo isso, você consegue perceber o quão importante é para que o Clockmon continue estando neutro, não virando para lado nenhum, certo? Porque se isso acontecer, isso vai dar um grande problema, né? Inclusive, na temporada que a gente está assistindo agora, o Digimon Adventure 2020, começa no ano de 2020, né? Graças a isso, o Clockmon provavelmente não está mais presente. E se ele aparecer, talvez ele apareça não podendo usar as habilidades dele no máximo, ou sem aquele cara em cima dele, como ele apareceu em Digimon Cross Wars, né? E daí, por último, eu queria falar sobre a habilidade dele, que é uma habilidade chamada... A habilidade principal dele é chamada Chrono Breaker, né? Ou quebrador de tempo, alguma coisa assim, né? E o Chrono Breaker é uma habilidade que, nos jogos, ela não é utilizada com todo o seu poder, porque não tem como você utilizar uma habilidade dela com todos os seus poderes, né? Porque, basicamente, o que ele faz? Ele para o tempo no corpo de um inimigo. Ele usa seu poder, pegou, o tempo parou no corpo daquele cara. Então, basicamente, o que eles querem dizer é que o inimigo se transforma quase como se fosse uma estátua. Ele fica parado, o tempo não passa mais para ele, para sempre, né? Porém, é dito aqui que o corpo do inimigo vai se desaparecendo, vai se desfazendo, né? Graças a isso ter acontecido com ele. Então, provavelmente, ele fica parado como uma estátua, o tempo vai passando e ele fica lá parado, e ele, como uma estátua, vai se deteriorando até que ele vira pó, né? Basicamente é isso que ele quer dizer. Seria mais fácil se eles tivessem falado assim, olha, o Clockmon acelera o tempo no corpo de um inimigo até que ele vire pó e desapareça, mas aparentemente ele quer fazer isso da forma mais lenta, então ele faz, né?
Mas, se for entre os anos de 1900 e 1999, como ele tem um controle sobre o tempo e espaço muito maiores, né? Lá, ele provavelmente era um dos Digimons mais poderosos que existiam, né? Ele tem habilidades, pessoal, de controle de tempo e espaço tão fortes e tão absurdas quanto as habilidades do próprio Zed Millenniummon. E para quem conhece Digimon muito bem, sabe que o Zed Millenniummon é um Digimon extremamente complicado por ele ter habilidades como essas. O Clockmon é um Digimon que não é tão complicado assim de aparecer. Você fazer um Zed Millenniummon é muito difícil, você tem que passar por vários processos e vários acontecimentos. O Clockmon é um Digimon de nível campeão. Um Hagurumon consegue evoluir para um Clockmon, né? Eu não sei o quão raro isso é de acontecer. Porém, se nos anos de 1900 e 1999 vários Hagurumons tivessem evoluído para vários Clockmons, vocês imaginam a quantidade de problema que o mundo digital teria, né? Então é muito complicado e é muito interessante. E isso torna o Clockmon, na minha opinião, um dos Digimons mais interessantes e misteriosos que existem na franquia Digimon, e é por isso que eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então eu vou só pedir que, se possível, vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do Clockmon, se vocês têm outras teorias, se vocês pensam diferente, se vocês sabem de informações diferentes sobre os relógios dos computadores, por favor, deixem aí nos comentários, seus comentários são muito importantes. E também, se possível, deixar um like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e, se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui, deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Fui Digi Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau.